nos reencontrando com histórias. Atenção, chamo sua atenção, você que é motorista de táxi, você que é motorista de aplicativo, de caminhão, de ônibus, você faz parte do trade, o trade, né, de turismo. Então, as pessoas, quem chega na sua cidade, ele quer saber mais coisas, quer saber mais histórias, quer saber não só de um local para almoçar, não, sabe, um local de fotografia. Tem gente que chega que faz fotografias, que faz documentários. Claro, quem chega para fazer um documentário já tem mais ou menos um mapa da cidade. Mas é sempre bom que você esteja informado de coisas, de curiosidades da sua cidade, tá certo? Por isso, você pediu, nós estamos voltando às nossas conversas para falar de curiosidades da nossa cidade. Às vezes a gente vai falar de uma curiosidade de nível Brasil também. Por isso, o nosso querido Sérgio Brenha está de volta aqui com a gente. Sérgio, bem-vindo de volta aqui ao Bom Dia Difusora. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. É um prazer imenso estar aqui, né? Falando dessas histórias da nossa cidade. Só para que as pessoas tenham uma ideia, você é professor? Eu sou biólogo da UFMA e fiz meu mestrado em geologia, adorei, de impactos meteoríticos, e atualmente sou professor de astrobiologia da UFMA. Eu vi falar uma época, um assunto puxa outro, eu sei que você está para falar de uma coisa aqui, mas você falou agora de meteoritos. A gente tem identificação deles aqui em algum lugar? Onde é que eu encontro, por exemplo, São Luís? Nós temos algum, como é que chama? Sítio? Não é sítio o nome que chama? Sítio arqueológico. Nós temos alguma coisa que, por exemplo, quem está nos ouvindo agora, que possa identificar em São Luís? Em São Luís não, em São Luís ainda não, mas não só temos. no Rio do Maranhão. Isso pode ficar como tema para uma manhã só, porque são duas crateras meteoríticas que o Maranhão tem, uma em Riachão, Ringue, no município de Riachão, e a outra que foi descoberta, né, por Sérgio Brenha, aqui dei uma apaixonada por esse tema e acabei descobrindo a segunda cratera meteorítica do Maranhão, no município de Nova Colinas. Então isso merece um programa. Bem, hoje muita gente ouviu falar Amazonas. Olha, gente diz assim, Robson, Amazonas não existe, isso é uma lenda. Afinal de contas, isso é lenda ou há como se comprovar a existência dessas mulheres? Quem eram elas? De onde vieram? Sim, a história dessas tribos masculinas, guerreiras, é bem antiga. Femininas. Femininas, isso, todas mulheres. E elas são citadas em todos os continentes. Em todos os continentes elas ocorreram em períodos bem antigos da história, né? O primeiro relato, para você ter uma ideia, foi de Heródoto, já no século V a.C. Ele já falava desse tipo de comportamento de sociedade matriarcal, onde os homens só eram utilizados uma vez por ano, né, para a fertilização dessas mulheres. Espera aí, então elas definiam o período da procriação, o homem era um mero objeto de doação de sêmen, olha que coisa. E ganhava em retribuição se desse uma filha mulher, porque os filhos homens elas não criavam, não toleravam e devolviam, não é? Aí ganhavam o Iraquitã. É um detalhe que eu observei agora, elas esperavam nascer a criança, e aí se nascesse mulher, ela procurava o índio novamente e dava um muiraquitã, botava no pescocinho do índio, ele ia todo feliz, voltava para a tribo dele. Ok, vou trazer lá de trás de Heródoto para cá, para a Praça Pedro II. Onde que eu vou encontrar o muiraquitã? Ali na praça? Sim, o muiraquitã... Pelo menos a representação, né? Isso, esse recado vai para o pessoal de Belém do Pará, os paraenses, né? Muiraquitã se tornou de uns anos para cá um objeto mais famoso do Pará. Então tudo ficou Muiraquitã, 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 Muiraquitã ou o Muiraquitã. Mas parece que a gente vai conseguir fazer o nosso Muiraquitã histórico aqui do Maranhão ficar também destacado. Eu também já não acreditava mais nessa história das lendas das guerreiras amazonas. Mas eu me deparei com o muiraquitã no pescocinho lá da sereia, lá da Mãe d'Água, do Newton Sá, da Praça Gonçalves Dias, da Praça da Sé, né? Da Sé. Isso. E aí, nossa, olha o muiraquitã ali. Então, que relação é que essa Índia anfíbia aqui do nosso famosa, aqui esse já é uma outra manhã que a gente vem só para contar a história dessa estátua, né? Como ela veio parar aqui, como ela tem uma réplica no Rio de Janeiro, que ainda está até mais completa do que a nossa. Mais completa? Como assim?
porque ela acabou sendo deteriorada e perdeu o botão floral da planta que ela está sentada em cima, que a gente chama de Vitória régia, mas na verdade o nome certo é Vitória amazônica. E ela tem flores grandes, tipo um lótus indiano, uma lótus indiana, e o botão fechado ainda floral estava na mão da Índia, por isso que ela está com a mão no chão e as pessoas não entendem direito porque que ela está meio olhando para o chão assim, né? Olhando para baixo. Então ela falta só essa peça. Tem uma foto disso ali na Academia de Letras aqui do Maranhão, uma foto na entrada lá do momento dessa sereia que ainda tinha, ou dessa mãe d'água, que ainda tinha esse botão floral nas mãos. E a ligação é essa, né? A ligação é essa, o seguinte, estudos geológicos feitos em Belém do Pará, dessas peças chamadas muiraquitãs, que foram encontradas às dezenas, principalmente na região lá onde essas supostas índias realmente foram interceptadas pelos freios, foram até atacadas, tiveram que matar algumas índias, e elas eram famosas porque a flecha delas era tão poderosa que conseguia furar uma canoa, entrava a 60 centímetros dentro da canoa, então elas conseguiam afundar as canoas dos outros índios com as flechas poderosas dela. E se essas amazonas realmente estiveram aqui em terras brasileiras, em terras amazônicas, em terras maranhenses, o único elo de ligação com essas outras amazonas do mundo todo é esse objeto, porque as nossas índias, os nossos índios não sabem fazer esse objeto. E existe aí uma coisa a esclarecer, ele não é feito de argila endurecida, porque aí você já facilita as coisas para os índios daqui, né? Ele é feito de pedras duríssimas, pedras jade, jadeíta, nefrita, quartzo verde. Então é um tipo de tecnologia que já era utilizada no Velho Mundo, e aqui a gente ainda estava ainda na idade da pedra, digamos, polida, e lá já estava na idade do bronze. Então, aquela representação, quem está agora, tenha curiosidade, principalmente quando as águas não estiverem, né, em ação. Nós até gravamos um vídeo, eu gravei um vídeo e coloquei no Robson Júnior na rede, está lá, uma conversa que eu tive exatamente com o Sérgio Brenha lá no local. No dia que a gente foi lá, as águas não estavam em ação. Isso. E a gente pôde fotografar um pouco mais detalhado. Então observe que no peito daquele ser existe o Muiraquitã. Mas de onde vieram essas mulheres? Afinal de contas, qual é a origem dessas mulheres? Bem, existe apenas um historiador, né, que escreveu a pré-história brasileira, que não é muito bem divulgado entre porque eu não sou historiador realmente de fato, eu sou um apaixonado pela história, que é o livro do Ludwig Schoenhagen, que pegou o apelido aqui no Piauí de Chove-n'Água. Talvez por isso ele tenha perdido um pouco do prestígio dele. Mas era uma pessoa que tinha muito prestígio, era filólogo, antropólogo da Universidade de Viena, que aqui esteve na década de 20, e ele já escreveu esse livro aqui no Piauí em 1936, um livrinho pequeno, em duas partes, que eu tenho em PDF para quem quiser. Está disponível nas redes aí. E ele é o único que diz o seguinte, que afirma que as naus fenícias, na época que tinha também um convênio com as possíveis naus do rei Salomão, né, e eles se uniram, e nessas viagens do Velho Mundo para cá, 1200 anos antes de Cristo, por volta disto, coincide com a Guerra de Troia, onde as últimas Amazonas lá do Velho Mundo foram quase dizimadas. E aí o único historiador que relata essa possibilidade é esse austríaco, dessas mulheres terem sido embarcadas, salvas da extinção lá pelos canaanitas, que eram os fenícios, né? E eles trouxeram essas mulheres para cá. A cultura dessas Amazonas aqui no Brasil por todos os relatos que eu vi feitos em vários países da América do Sul, porque ela não se limitava apenas a Amazonas, elas tinham contato até provavelmente com os povos incas. Isso é bastante interessante, porque o primeiro Muiraquitã que foi encontrado, né,
com características andinas. Essa é uma informação interessantíssima. Foi encontrado agora em Santa Helena do Maranhão, nos Lagos de Baixada. Então, o último Moiraquitã encontrado na história foi aqui. E existiam também relatos que essas supostas mulheres foram vistas pelas últimas vezes nas florestas do sul do Maranhão. Então, é um dado interessante, histórico, que precisa ser resgatado. E a única, além desses relatos, que são bastante extensos, né, que começa com Heródoto, sim, existem os nomes interessantes dela. A principal delas, essa morreu na Guerra de Troia, Pentesileia, foi uma das que estava combatendo na Guerra de Troia e morreu. Aí a irmã dela era Hipólita. E aí depois é que vem, depois de vários nomes interessantes de mulheres bonitas, vem a Márcia. E depois vem também a que ficou mais famosa, que foi a Diana, que se transformou depois na Mulher Maravilha. Então quer dizer que aquela história, quer dizer, Hollywood pegou, foi pesquisar lá atrás, o nome Diana realmente. O nome Diana foi uma das últimas guerreiras, né, amazonas lá do que se teve notícia lá do Velho Mundo. E elas podem ter resistido até a África, né? E tem mais. Apesar de ter ainda tido como uma lenda essa história das Amazonas como guerreiras em batalhas, é muito destacada em todos os países do mundo. Mausoléus, até sarcófagos dessa Pentesileia de alguma outra Amazonas famosa deve estar em algum museu do mundo, Museu de Berlim, Museu do Capitólio, Museu do Louvre, né? E a descrição das características sociais e de como elas moravam é bastante interessante. Elas não moravam em ocas. A descrição que os índios fazem é que elas moravam em casas de pedra na floresta amazônica brasileira. Então eram guerreiras, andavam a cavalo também, se tivesse cavalo, e vários padres espanhóis tiveram contatos diretos com ela. Começa com o Pizarro, que eles estavam atrás da Canela. Era o Rio das Canelas, que era conhecido o rio, né? E depois ficou Rio Maranhão, porque é um mar realmente revolto, né? E com esse relato do Frei de Carvajal, que vem até a metade do caminho, em Iquitos, e depois não consegue descer a Amazônia abaixo. Aí veio um frei que estava acompanhando eles, que é justamente o Orellana. O Francisco de Orellana é que desce barco abaixo, desce o rio Amazonas, porque não tinha mais como ele remar, eles tinham que se soltar corredeira abaixo. E foi esse que manteve contato com elas. O Orellana foi atacado por elas, teve que matar metade das Amazonas para poder se safrar, né? E ele desembarca, sabe onde? Lá em Manaus, né? E conta essa história todinha por lá. Então elas certamente vieram de fora, foram remanejadas para cá, né? E o último relato delas vivas é na África, né? Delas vivas ainda, olha aqui, eu peguei aqui, muito mais recente na história, né? Por volta de 1800, por aí, né? Então é uma história bastante interessante, né? Esse artefato só é fabricado, só ela detém essa tecnologia e com essa finalidade de reprodução. Bem, hoje nós vimos aqui, está com um tempinho, a gente definiu um tempo mais ou menos, a gente está chegando ao final desse tempo, e hoje, como você citou fenícios, e tem muito a ver aqui com o Maranhão, eu queria que a gente na próxima sexta-feira trouxesse alguma coisa relacionada com ele. Como é que eles chegaram aqui? Onde é que se pode identificar a presença deles? Vamos fazer só um spoiler. Você falou, por exemplo, você tem parente lá em Tutóia, a sua mãe que é Tutóia, é isso? Então, a gente falou só para que aqueles que não acompanharam a gente, porque a gente está fazendo meio que aqui uma revisão de algumas coisas que já foram citadas, você falou da palavra, vou falar só isso, para que o ouvinte se prepare para sexta-feira que vem, principalmente quem é de Tutóia da região. A palavra Tutóia, não era Tutóia.
Sim, Era isso? esse mesmo historiador, que é bastante seguro no que ele falava, é até uma maneira mais objetiva de escrever a história, coisa que os historiadores de hoje condenam, né? Uma forma segura de dizer as coisas, sem margem para interpretações. Ele assegura que as embarcações fenícias aqui estiveram 1.200 anos antes de Cristo. Isso está relatado lá, né, por Diodoro e por um outro historiador que em 1900 publicou isso, né, que provavelmente vieram essas embarcações para cá. E ele relata, numa edição de 1925 da Pacotilha, aqui em São Luís do Maranhão, o Ludwig Schoenhagen conta as pesquisas arqueológicas que ele realizou no Maranhão. Entre elas, a fundação de Tutóia como Tur-Troia e a fundação de São Luís, mais ou menos na mesma época, como Tupaon, terra de Tupã, já esses povos canaanitas, porque os fenícios eram como os outros estrangeiros chamavam o pessoal de Canaã. Na verdade, eram os canaanitas, né? E eles vieram para cá e fundaram Tutóia e fundaram São Luís. Tutóia é conhecido há tempos, sabe por quê? Por causa do sal, por causa do porto do Guarulhos, que já era explorado naquela época. Tem lá, inclusive, o navio que até hoje está lá. Isso. Cadê? Você está falando uma coisa, isso aqui está fazendo um spoiler do que vai rodar na sexta-feira, que vem. Mas você está me dizendo uma coisa que tem muita gente dizendo assim, o que é isso? Quer dizer que tem uma fundação anterior à presença de Daniel de Latouche, senhor de Laravardière, que vem muito tempo depois, você está dizendo isso? Isso. 1.200 anos antes de Cristo. E se isso for verdade para Tutóia, por exemplo, que é um pouco mais antiga do que São Luís, ela se torna a primeira colônia estrangeira das Américas, provavelmente. Então vou parar por aqui e vou deixar essa história continuar na semana que vem, na sexta-feira, com Sérgio Brenha aqui. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar com a gente aqui. Criar essa curiosidade, que também eu acho que quem está em sala de aula, eu estou com o mestre na minha frente, é criar a curiosidade nas pessoas para ir atrás dessa nossa história, porque cada um vem e conta a sua história, mas... E a observação, Robson, é não desistir logo, né? Se houver uma evidência segura de algo que você imagine que possa realmente existir ou ter acontecido, não desista dela por pessoas, por exemplo, há muito tempo já se disse que as Amazonas eram lendas, que não existiam em nenhum lugar do mundo, né? E que eram apenas histórias lá da mitologia grega, histórias que eram realmente consideradas irreais. E a prova da existência dessas mulheres guerreiras e que elas provavelmente estiveram aqui no nosso território, está bem na nossa praça principal, na frente da nossa igreja, no pescocinho lá da Mãe d'Água de Newton Sá. Até sexta que vem. Obrigado também. Tchau.